Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Vocês já perceberam que tudo aquilo que a gente experimenta e é bom, a gente quer que todo mundo à nossa volta experimente também? Seja uma experiência, seja uma comida, tudo, absolutamente tudo aquilo que eu e você experimentamos que é bom, a gente quer que outras pessoas elas experimentem também. Por exemplo, quando eu pedi a Giovana em casamento, eu vou sempre falar dela, gente. Quando eu pedi a Giovana em casamento, ela é apaixonada por sushi, gente. Ela não gosta de pizza, tá? Então, todo final de semana ela briga com o pastor Thiago. Quem conhece sabe, né? Mas ela ama sushi. E aí eu falei, cara, eu vou levar ela para um lugar que ela gosta muito. E aí, quando eu pedi ela em casamento, eu levei ela num sushi aqui de Campinas. E, cara, aquele sushi, ele é muito caro. Por isso que eu levei ela no dia de pedir ela em casamento, né? Mas também é muito bom. Eu acho, na minha opinião, que foi o melhor sushi que eu já fui. Quando a gente saiu daquele restaurante, todo mundo que a gente conversava, a gente falava, cara, você tem que ir lá conhecer esse sushi. Não, mas aquele azeite trufado é diferente. Não é qualquer azeite trufado. Então, a gente começou a justificar o porquê a gente queria que todas as pessoas que a gente conversava fossem experimentar aquele sushi que a gente gostou tanto. Se você me conhece, você sabe também que eu sou um adepto ao esporte. Eu pratiquei CrossFit mais ou menos uns 5, 6 anos. Mas quando o mosquito da corrida me picou, cara, eu mudei. Eu larguei o CrossFit e comecei a correr. E é engraçado que agora eu quero que todo mundo corra comigo. Então eu vou conversar com as pessoas. Eu falo, cara, e aí, vamos sair para tomar um café? Vamos correr? Não, a gente corre, depois a gente toma um café e aí a gente faz alguma coisa. Por quê? Porque de alguma forma eu experimentei a experiência que a corrida ela proporciona e agora eu quero que todo mundo corra, eu quero que todo mundo faça isso. A Giovana é nutricionista, então ela experimentou uma alimentação saudável, agora ela quer que todo mundo tenha uma alimentação saudável. Então esses dias eu me peguei pensando, por que é que tudo aquilo que a gente experimenta, que é bom, a gente quer que outras pessoas também experimentem? Por quê? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que que tudo aquilo que eu experimento, que eu acho que é relevante para outra pessoa, eu quero que essa pessoa também experimente? Cultura. Por quê? Cultura. Cultura não tem a ver com arte, com música. Cultura tem a ver com tudo aquilo que influencia eu e você na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir. Então, sempre quando nós experimentamos determinadas culturas, essas culturas, elas tendem a influenciar as nossas ações. E dependendo do quanto essa cultura influencia a gente, nós desejamos que outras pessoas também sejam influenciadas pela mesma cultura. Como, por exemplo, a cultura da corrida. Então, você não vai ver ninguém correndo de calça jeans. Você vai ver todo mundo correndo com o mesmo estilo de roupa, porque existe uma cultura. Quando você vai num sushi, todo mundo come com hashi e não com garfo e faca, porque existe uma... Eu já tentei comer com garfo e faca e a Giovana brigou comigo. Eu quebrei uns 3 hashis até eu aprender a mexer, mas eu precisei aprender, por quê? Porque é cultura. E normalmente quando nós entendemos essa cultura e nós adentramos essa cultura, ou seja, nós fazemos parte dessa cultura, nós nos tornamos evangelistas dessa cultura. Por quê? Porque a gente acredita tanto nessa cultura que nós queremos que outras pessoas também experimentem dessa cultura. Só que ao mesmo tempo que tudo aquilo que a gente experimenta que é bom, a gente quer que outras pessoas elas experimentem, eu me peguei pensando essa semana também. Por que é que algumas coisas nós não apresentamos com tanta ousadia quanto outras? Tudo aquilo que a gente experimenta que é bom, nós queremos que outras pessoas elas experimentem, mas por que que para algumas coisas nós somos intrépidos e para outras coisas nós não somos tão ousados, nós não temos tanta coragem, nós não estamos tão dispostos a
passar para outra pessoa aquela experiência que nós tivemos de tão positiva? Cultura. Cultura influencia na forma como nós pensamos, cultura influencia na forma como nós agimos todos os dias. Todo ser humano, ele é influenciado por uma cultura. E toda cultura vai influenciar a forma como nós enxergamos o mundo, que é o que nós chamamos de cosmovisão. Cosmovisão é a lente que você usa para enxergar o mundo. Então, dependendo da cosmovisão que você tem, é a maneira como você se comporta. Então, a cultura influencia a sua cosmovisão e a sua cosmovisão influencia o seu comportamento. Então, dependendo da cultura que você acredita, você tem uma maneira de enxergar o mundo. E dependendo da maneira que você enxerga o mundo, você tem os seus comportamentos. E a partir dos seus comportamentos, você escolhe o que é que você quer que outras pessoas saibam de bom e aquilo que você escolhe filtrar, porque você acha que não é tão relevante para outra pessoa. Às vezes isso é consciente, mas na maioria das vezes essas nossas decisões, elas são inconscientes. Existem diversas culturas, gente, diversas culturas. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos povos indígenas, eles têm como cultura quando uma criança nasce e na ótica deles ela nasce imperfeita ou nascem gêmeos, eles enterram esses bebês, porque eles entendem que aquilo foi uma maldição dos deuses. E ao enterrar esses bebês, eles estão sacrificando aquela criança, entendendo que o próximo bebê que viria seria um bebê completamente saudável. O que é isso? Cultura. Existem culturas em países na Ásia e no Oriente Médio que alguns jovens, eles são ensinados que morrer como mártir, como por exemplo, se explodir um atentado, agrada ao coração do seu Deus. Então, desde pequeno, eles são ensinados que é bom e é digno que eles se tornem homens bombas, participem de atentados, porque eles seriam bem recebidos pelos seus deuses, ou pelo seu Deus. O que é isso? Cultura. Existem culturas, como por exemplo, em alguns países, do capitalismo. O capitalismo é tão forte que todas as pessoas daquela nação, elas vivem em prol do capitalismo. Isso é cultura. Se você for em países como a China, você vai ver uma cultura muito forte do budismo, pessoas meditando. O que é isso? Cultura. Só que todas essas culturas, às vezes eu falando assim, por mais que elas sejam às vezes impactantes, como por exemplo eu falei sobre as tribos indígenas ou os jovens islâmicos, tudo isso é cultura, mas existe uma cultura superior. Existe uma cultura que não gera opiniões morais e éticas de certo e errado. Existe uma cultura chamada cultura do reino de Deus que está acima de todas essas culturas. E essa cultura não tem falhas. Essa é a cultura mais importante, porque ainda que existam tribos indígenas que tenham culturas que fazem essas práticas, existe uma cultura superior que pode superabundar essa cultura. Ainda que existam culturas como a cultura do capitalismo, existe uma cultura superior que é chamada cultura do reino de Deus, que ela superabunda em relação a essa cultura. Existem diversas culturas que podem me influenciar e podem influenciar vocês, mas existe uma cultura que é a cultura que deveria me influenciar e influenciar você, que é a cultura do reino de Deus, que é uma cultura perfeita, é uma cultura que não falha, é uma cultura que dentro daquilo que entende como certo, é perfeito, porque a gente acaba aprendendo ou assimilando, às vezes até mesmo com o decorrer do tempo da história da igreja, a gente acaba assimilando algumas filosofias dentro da igreja, como o platonismo, dizendo que a matéria é má e por isso a gente deve ser separado. Mas a cultura do reino de Deus diz que tudo é bom, o corpo é bom, a alma é boa, o espírito é bom, por isso que nós precisamos viver em completude. Essa é a cultura que realmente deveria me influenciar e é a cultura que realmente deveria influenciar você. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios, ele está falando de cultura. Quando o apóstolo Paulo ele escreve esses 6 capítulos para a igreja em Éfeso, ele está falando sobre cultura.
Nos primeiros capítulos, a gente vê o apóstolo Paulo falando para aquela igreja em relação à identidade que nós temos em Jesus. Então ele fala que o sacrifício de Jesus é suficiente e que por causa do sacrifício e da suficiência de Jesus, nós temos uma identidade. E a partir dessa identidade, nós temos uma herança em Deus. Só que isso é a forma que ele começa. A partir do capítulo 13, ele começa a falar de cultura. Porque a igreja em Éfeso era talvez a cidade mais influenciada por culturas naquela época. A igreja em Éfeso era influenciada pela cultura romana, a igreja em Éfeso era influenciada pela cultura grega, a igreja em Éfeso era também influenciada pela cultura judaica. E se eu puder contextualizar isso para vocês, é igualzinho os nossos dias. Porque a cultura romana, ela fala sobre capitalismo e glória humana. A cultura romana fala sobre nós levantarmos glória aos homens e corrermos atrás das nossas glórias. Ou seja, nos nossos dias, a cultura do capitalismo, onde nós estamos tão preocupados com o crescimento dos nossos negócios, tão preocupados com as nossas riquezas e a construção dos nossos impérios, que nós somos influenciados por essa cultura. A cultura que é influenciada pelo dinheiro. A cultura da igreja em Éfeso também, a igreja em Éfeso também era influenciada pela cultura grega, dos filósofos. Sabe aqueles que têm resposta para tudo? É igual nos nossos dias. Existem diversas religiões, diversas filosofias, diversas opiniões, e se nós não estivermos sendo influenciados pela cultura do reino de Deus, nós seremos influenciados por essas filosofias, porque todas as pessoas hoje, elas têm opiniões. As redes sociais viraram um lugar onde todas as pessoas, elas têm a sua opinião, a sua filosofia, aquilo que elas acreditam de forma concreta, mas a verdade é que se nós não estivermos sendo influenciados pela cultura do reino de Deus, nós podemos ser influenciados pela cultura das filosofias. E não menos importante, a cultura judaica, que nos nossos dias representa a cultura da religiosidade. E se nós não tomarmos cuidados, todos os domingos que nós nos sentarmos nesses bancos, se nós não estivermos sendo influenciados pela cultura do reino de Deus, ainda que você se sente todos os domingos nesse banco, você pode também estar sendo influenciado pela cultura da religiosidade, aonde nós colocamos as nossas práticas, onde nós colocamos os nossos rituais, onde nós achamos que só o fato de virmos ao domingo já nos torna aptos ao reino de Deus. É quando nós colocamos aquilo que fazemos acima do sacrifício de Jesus. É quando a religião, ela toma o lugar do sacrifício de Jesus. Quando nós somos influenciados pela cultura da religiosidade, nós não estamos sendo influenciados pela cultura do reino de Deus. Só que o ponto é que cultura é algo inevitável. Eu estou falando isso para vocês porque cultura é algo inevitável. Você é influenciado por uma cultura. Independente de qual cultura seja, você é influenciado por alguma cultura. E você precisa responder qual é a cultura que influencia você. Porque a cultura que te influencia, ela vai influenciar diretamente o seu comportamento. A cultura que te influencia, ela vai influenciar diretamente a forma como você enxerga a sua própria vida, a forma como você enxerga a sociedade que está na sua volta e a forma que você enxerga a igreja. E é isso que Paulo fala quando ele escreve o capítulo 3 e o capítulo 4. Ele diz que, mesmo em meio a tantos conflitos culturais, tantos conflitos de maneira de enxergar a vida, existe uma cultura que nós devemos obedecer, que é a cultura do reino de Deus. E quando Paulo escreve esses capítulos, ele escreve para que a igreja não somente saiba que é importante ser influenciado pela cultura do reino de Deus. Paulo, quando escreve o capítulo 13 e o capítulo 4, ele fala: vocês precisam serem influenciados pela cultura do reino de Deus. Então eu vou explicar para vocês o que é a cultura do reino de Deus. E nos capítulos 3 e nos capítulos 13 e 4, Paulo explica o que é
a cultura do reino de Deus. E quando ele explica o que é a cultura do reino de Deus, ele resume o que nós chamamos de eclesia. Então, os capítulos 3 e 4, eles representam para mim e para você o que é a cultura de Deus, o que é a cultura do reino de Deus e como nós deveríamos nos comportar nos nossos dias para analisar a nossa vida se nós temos vivido a partir da cultura do reino de Deus ou a partir de uma dessas 3 culturas que eu falei para vocês, que é para todos os santos. Existe uma dificuldade de nós entendermos que as responsabilidades da igreja, elas não tangem somente ao pastor ou às irmãs da intercessão. A responsabilidade da igreja é de todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Então, quando nós falamos que ser influenciado por uma cultura é importante, nós não estamos falando que ser influenciado por um culto nos domingos é importante. Nós estamos falando que a forma como você vive os seus dias também é importante, porque você é responsável por essa cultura. A responsabilidade do mundo enxergar uma cultura diferente não é do pastor, é de cada cristão que entende a responsabilidade que tem em frente à igreja. E o apóstolo Paulo, quando ele fala de cultura, ele faz uma analogia. Isso, gente, eu achei, falei, cara, que incrível. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta e ele fala, olha, eu vou falar para vocês estão rodeados de culturas. Mas a cultura que influencia vocês é a cultura do reino de Deus. E se vocês não sabem qual é a cultura do reino de Deus, eu vou explicar para vocês o que é a cultura do reino de Deus. E Paulo fala que existem 3 responsabilidades da igreja que têm o mesmo peso. 3 atitudes práticas que todo cristão deveria ter que têm o mesmo peso. A primeira delas é o que a gente vê, eu não vou ler, tá, gente, mas eu só vou explicar para vocês. A primeira delas é o que a gente vê no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, que é o que nós chamamos de responsabilidade à espiritualidade pessoal. Do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, é o que nós chamamos de unidade do corpo. Do capítulo 4, do versículo 17 até o capítulo 5, no final, no versículo 33, é o que nós chamamos de ministério da reconciliação. Peraí. Normalmente eu começo a babar quando eu não bebo água, então eu preciso beber. É verdade. Depois aparece ali, aí os meninos fazem figurinha. Mas o que isso quer dizer? A responsabilidade da igreja, ela tem 3 pesos iguais, não são 3 pesos diferentes. Todo cristão, ele tem uma responsabilidade, 3 responsabilidades que fazem analogia à Trindade. A primeira delas é a espiritualidade, que faz analogia ao Espírito Santo. Ou seja, você como cristão tem responsabilidade de amadurecer na sua fé. Você como cristão tem responsabilidade de amadurecer a sua espiritualidade. Você tem responsabilidade de cumprir as suas disciplinas espirituais e você frutificar o que nós chamamos de fruto do Espírito. Você como cristão tem uma responsabilidade importantíssima de aprender a palavra de Deus com mais profundidade, criar uma relação íntima com o Espírito. Isso está relacionado ao nosso crescimento espiritual. A nossa segunda responsabilidade é o que nós chamamos de unidade do corpo, que faz uma relação a Deus Pai, a família de Deus. Então, todo cristão, ele tem a responsabilidade de crescer espiritualmente e no mesmo peso, na mesma medida, ele tem a responsabilidade de fazer parte de uma família de Deus. Fazer parte de um corpo de Cristo e crescer como corpo de Cristo, servir a sua igreja local, participar da sua igreja local, não só no que é relacionado a programações, participar da sua igreja local no que é relacionado à cultura, à visão, à projeção, a tudo aquilo que faz com que nós cresçamos juntos. Existe um crescimento que é pessoal e existe um crescimento que é coletivo. Pessoal não é antônimo de coletivo, pessoal é antônimo de impessoal, e coletivo
é antônimo de individual. Então você é responsável por um crescimento pessoal e você é responsável por um crescimento coletivo. Só que a terceira parte é a mais negligenciada. E é aqui que começa a nossa palavra. A terceira responsabilidade, que tem o mesmo peso, é o que representa Cristo na Trindade, o ministério da reconciliação. Todo cristão, ele tem 3 responsabilidades. A primeira, crescer espiritualmente, participar para que a igreja cresça e pregar o evangelho. Pregar, falar sobre o evangelho. Esses 3 pontos são 3 responsabilidades que têm o mesmo peso. Pregar o evangelho para o seu vizinho, pregar o evangelho para o seu chefe, pregar o evangelho para alguém que você encontra na rua, tem o mesmo peso que as suas disciplinas espirituais. Tem o mesmo peso que vir ao domingo, que vir ao culto todos os domingos. Só que por algum motivo, dentre essas 3 responsabilidades, a pregação ativa do evangelho, ela é a mais negligenciada. Ou porque nós não consideramos ela tendo o mesmo peso das outras 2, ou por alguns outros motivos que voltam à pergunta lá no começo do porquê algumas coisas que nós experimentamos, nós temos tanto afinco e tanto prazer de compartilhar com outras pessoas, mas existem outras coisas que nós experimentamos e nós não temos tanto afinco, tanta vontade, tanta intrepidez e tanta urgência de compartilhar com o outro. E uma dessas é a pregação do evangelho. Nós vivemos em uma cultura hoje, e por isso que eu falei sobre cultura com vocês. Existe uma cultura que influencia os nossos dias na igreja ocidental, chamada cultura do individualismo. É a cultura onde nós estamos tão preocupados com aquilo que dá crescimento para nós, seja para um crescimento pessoal, seja para o crescimento da minha família, seja para o crescimento dos meus negócios, e nós nos esquecemos que nós somos influenciados por uma cultura superior à cultura dos nossos dias. Nós vivemos os nossos dias correndo tanto contra o tempo, cara, eu preciso construir isso, eu preciso fazer isso, eu vou me casar, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, não, mas os meus negócios agora eles estão dando certo, eles estão acontecendo, então eu preciso dedicar um pouco mais de tempo. Então às vezes você dorme mais tarde porque você precisa resolver alguma coisa em relação ao seu trabalho, às vezes você dorme mais cedo porque você quer praticar um esporte, às vezes você abre mão de algumas coisas da sua vida, por coisas que são passageiras, mas a gente não tem a mesma predisposição para pregar o evangelho, porque nós estamos tão embriagados com aquilo que nós sonhamos para a gente, que nós nos esquecemos que nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. A palavra de Deus diz que a nós foi dado o ministério da reconciliação. A todos aqueles que ergueram as suas mãos e falaram, eu entrego a minha vida para Jesus, a cada uma dessas pessoas foi dada o ministério da reconciliação, a responsabilidade de, a todo tempo, a toda hora, em toda oportunidade, pregar o evangelho. Só que por algum motivo, nós estamos vivendo os nossos dias influenciados pela cultura. A cultura, o que é a cultura? A cultura, se você entrar no Instagram, você vai ver o que é a cultura dos nossos dias. O que antes eram filmes de 2 horas, hoje nós somos satisfeitos com vídeos de 1 minuto e meio. O que antes nós líamos, nós não, né gente, eu tenho 28 anos, eu sou novo ainda, né? Mas algumas gerações anteriores, o que eles liam blogs e blogs e blogs, hoje a gente está satisfeito em rodar o feed do nosso Instagram, ver uma arte legal, não, essa arte não me interessa, eu passo. Nós somos tão influenciados por essa cultura onde o que é bom? Cara, o que é bom é as pessoas olharem para mim e me admirarem, né? Tipo assim, cara, você tem tantas coisas, você conquistou tantas coisas,
O que é bom é as pessoas olharem para mim e talvez olharem para a minha vida e falar, eu quero conquistar aquilo que essa pessoa conquistou. Ou o que é bom para mim é o que os meus amigos falam para mim que é bom, não é verdade? Às vezes você é influenciado pela cultura do reino de Deus, mas por algum motivo você se deixou ser influenciado pela cultura dos nossos dias e a opinião dos seus amigos tem mais peso do que a palavra de Deus. Então os seus amigos, os seus vizinhos, os seus primos, os seus tios, eles falam algo para você e por algum motivo aquilo que eles falam tem tanto peso que você é influenciado por essa cultura. Nós precisamos tomar cuidado com a cultura dos nossos dias, porque se nós não estivermos prestando atenção em qual cultura nós estamos sendo influenciados, nós seremos influenciados pela cultura do individualismo. A cultura onde nós estamos preocupados com o nosso culto, a cultura onde nós estamos preocupados com o nosso tempo, a cultura onde nós estamos preocupados com o nosso gosto, do tipo assim, nossa, mas eu queria que o Rubem cantasse outra música, essa eu não gosto muito, né? Nossa, eu queria que o Gabs fizesse, que o Carlinhos, que o Gabs fizessem outra virada, né? Nessa música eu acho que seria diferente. Ou você entra aqui e você fala, nossa, mas eu queria que a parede fosse preta. Eu queria que o Tiago tivesse cabelo. E aí a gente vai criando os nossos gostos, a gente vai vendo que a gente faz tudo para satisfazer a gente. A gente começa a criar uma cultura mais antropocêntrica do que cristocêntrica. Por quê? Porque a cultura é assim. Porque se você entrar no meio dos negócios, no mundo dos negócios, está todo mundo correndo atrás dos seus objetivos. Todo mundo quer fazer o seu negócio dar certo. Se você entrar no mundo do futebol, você vai ver todo mundo querendo ser o próximo Messi, o próximo Cristiano Ronaldo. É todo mundo correndo atrás dos seus objetivos. Se você entrar dentro do Instagram, você vai ver todo mundo querendo bater os seus 100 mil seguidores, porque está todo mundo atrás dos seus objetivos. Nós entramos por essa porta e nós queremos o nosso culto. Nós saímos dessa porta e nós queremos as nossas bênçãos, nós queremos as nossas promessas e nós nos esquecemos que estamos sendo influenciados por uma cultura individualista. Uma cultura onde a gente deixou de se preocupar com aquilo que realmente é importante, que são esses 3 pontos, e nós começamos a viver pelas nossas próprias vontades. E por nós vivermos para as nossas próprias vontades, nós nos tornamos pessoas insatisfeitas com a cultura do reino de Deus. Por quê? Porque a cultura individualista, ela dá para a gente resultado mais rápido. A cultura dos nossos dias, ela gera para a gente fruto mais rápido. Porque os frutos de Deus estão dentro do Kairos e não do Cronos. E às vezes, trabalhar tanto para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu objetivo, vai te dar dinheiro. Vai te dar o retorno que você quer. Às vezes, você viver pelas suas vontades, vai te dar aquele prazer que você quer experimentar naquele momento. Por quê? Porque é rápido. E a gente se acostumou com coisas rápidas. E isso tornou a gente pessoas individualistas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos uma responsabilidade, que é o ministério da reconciliação. E essa responsabilidade é o que tange a pregação do Evangelho. E é a mais negligenciada nos nossos dias. O porquê nós não pregamos o Evangelho? Nós até nos dedicamos aos nossos devocionais. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está satisfeito com as 2 primeiras, e é por isso que eu acho que das 3 que são iguais, a pregação do Evangelho é a mais negligenciada. Porque na nossa cabeça, cumprir as disciplinas espirituais e participar dos cultos, tá bom. Cara, eu oro, eu jejuo, eu participo da igreja, eu às vezes até mesmo eu sirvo. Eu canto, eu toco, eu arrumo as cadeiras, eu prego. Às vezes nós estamos tão embriagados com as programações, com aquilo que a gente faz, que parte da gente, que a gente esquece daquilo que é a nossa responsabilidade, que é pregar o Evangelho. E aí nós colocamos esse peso sobre o pastor ou sobre os missionários, achando que é responsabilidade dos missionários pregar o Evangelho. E nós nos tornamos omissos em relação ao que é a minha e o que é a sua responsabilidade, que também é ser uma testemunha daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E quando eu me peguei pensando nisso, eu perguntei, Deus, por que numa pregação
onde nós vamos falar sobre a importância de pregar o evangelho, você falou para mim eclésia. Ele falou por isso, porque uma igreja que não prega o evangelho ativa, ela não é uma igreja. Uma igreja que não prega o evangelho de forma ativa, não é uma igreja. Ela pode ser muita coisa, mas ela não é uma igreja. Porque o que é igreja? É o que Paulo disse no capítulo 3 de Efésios. A nós foi revelado um mistério tão profundo, nós tivemos uma experiência tão profunda, que esse deveria ser o nosso ímpeto mais profundo. Passar para outras pessoas aquilo que nós recebemos, com a mesma alegria que nós temos de falar para pessoas que nós começamos a correr, ou que nós fomos em um restaurante bom. E quando Deus falou para mim isso, uma igreja que não prega o evangelho, eu não estou falando da pregação do púlpito, eu estou falando da pregação nos nossos dias, para as pessoas que nós convivemos. Ele diz, existem 3 motivos pelo qual as pessoas elas não pregam o evangelho, e são os motivos pelos quais a igreja primitiva pregava o evangelho. Existem 3 motivos, gente, que fazem com que eu e você preguemos ou não nos nossos dias. E quando eu olhei para esses motivos, eu fui levado para a igreja primitiva. Falei, cara, por que esses caras pregavam? Se a gente parar para pensar, o contexto deles era muito pior que o nosso. É um contexto tipo assim, se a gente saía ali na rua, a gente corria o risco de morrer. Eles viviam num contexto de perseguição muito mais ativa. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, não foi com um tom de admiração, foi com um tom de deboche. A primeira vez que a sociedade falou, olha os mini-cristos, não foi com um tom de admiração, foi com um tom de deboche. A sociedade olhava para a igreja primitiva e falava, olha lá os mini-cristos. Porque a sociedade enxerga a gente dessa forma. Só que ou a gente é influenciado pela cultura que a sociedade impõe, ou a gente é influenciado pela cultura do reino de Deus. E é por isso que existem 3 motivos que fazem a gente pregar o evangelho ou não, e é o motivo que fazia a igreja primitiva pregar. Primeiro motivo é, eles tinham convicção no testemunho de Jesus, e isso era suficiente. O que isso significa? Eles não estavam muito preocupados se eles teriam a forma certa de falar, eles não estavam muito preocupados se as pessoas elas receberiam bem o que eles iam falar, eles não estavam preocupados se eles orassem a perna ia crescer ou não, eles não estavam preocupados se eles pregassem o evangelho, se seria bem aceito ou não, porque eles sabiam que o testemunho de Jesus era suficiente. Eles não precisavam persuadir, eles não precisavam, comer pelas bordas, eles não precisavam encontrar meias palavras, eles não precisavam dar jeitinho, eles não precisavam fazer muitas coisas, a não ser confiar que o testemunho de Jesus é suficiente. O testemunho de Jesus era suficiente para eles. Eles não estavam tão preocupados com a própria glória, do tipo assim, cara, e se eu falar com essa pessoa e ela cuspir na minha cara? Mas e se eu pregar para essa pessoa e as pessoas não verem? Eu quero que as pessoas me admirem, porque eu oro e as pessoas se convertem. Eu não tenho nenhum problema, tá gente? Mas existe um certo problema na palavra ganhar almas. Porque se a gente não souber usar ela da forma correta, nós nos colocamos numa posição de juiz e não de testemunha. Onde a gente acha que a gente tem que ganhar as almas para Jesus. Nós somos testemunhas. É o próprio Deus quem gera o fruto do arrependimento. E quando nós não entendemos que o testemunho de Jesus é suficiente, ao invés de nós sermos testemunhas, nós nos colocamos num lugar de juiz. E aí nós olhamos para as pessoas que não estão sentadas nessas cadeiras com um olhar de julgamento, achando que o fato de nós estarmos aqui nos torna melhores do que elas. Todas as vezes que nós nos pegamos numa situação onde nós olhamos para uma pessoa que ainda não conhece Jesus e nós sentimos
pena delas, nós estamos nos colocando num lugar de superioridade, considerando não suficiente o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é suficiente, ele é a testemunha, ele é o advogado, e eles eram tão apegados ao testemunho de Jesus, que eles não tinham nenhuma posição de julgamento, eles eram testemunhas daquilo que eles viram, eles eram tão convictos no testemunho de Jesus, que tudo que eles falavam era sobre o testemunho de Jesus. Se a pessoa ia aceitar bem ou se ela ia aceitar mal, o problema era dela, mas eles eram tão convictos de que Jesus é Cristo, de que a todo tempo eles estavam falando sobre o fato de que Jesus é Cristo. Eles viviam em contextos muito parecidos com os nossos, mas eles não tinham vergonha de pregar o evangelho. Por quê? Porque eles não tinham uma posição de juiz, eles não julgavam o próximo, eles apresentavam ao próximo um testemunho que era poderoso para transformar a vida deles. Por quê? Porque foi poderoso para transformar as suas próprias vidas. Ele tornou pescadores pregadores, ele tornou pessoas comuns em pessoas extraordinárias, porque o testemunho de Jesus era suficiente, e eles não estavam apegados ao quanto eles sabiam, eles estavam apegados ao testemunho de Jesus. O segundo motivo que fazia com que a igreja primitiva pregasse de uma forma ousada, e talvez faça que eu e você não preguemos, é que eles não eram apegados à sua reputação. Eles não viviam para a glória dos homens, eles viviam para a glória de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles não estavam preocupados com o que as pessoas elas iam achar, eles não eram apegados à sua reputação, eles não estavam pensando, cara, mas e se eu orar por essa pessoa e o meu chefe veio e eu for demitido? Mas e se eu postar um versículo na internet e eu começar a perder seguidor? Mas como é que eu vou parar aqui agora no trânsito e orar por essa pessoa? Que os carros aqui atrás de mim eles vão pensar? Eles não pensavam muito na sua própria reputação, eles não estavam preocupados com a opinião dos homens, porque eles sabiam que o que realmente importa é a opinião de Deus ao seu respeito. Então o fato deles não estarem tão preocupados com o que os homens iam achar do seu testemunho, eles não se preocupavam com a sua própria reputação. E se nós estamos preocupados com a nossa reputação, nós deixamos de estar preocupados com a reputação de Deus, porque o que realmente importa é o que as pessoas vão achar ao nosso respeito e não a respeito de Deus. Quando nós vivemos os nossos dias deixando de pregar o evangelho, quando nós vivemos os nossos dias sem ter a sensibilidade de que a pessoa que está próxima da gente precisa ouvir uma palavra que transforma a vida delas, é porque provavelmente nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com a reputação do reino de Deus. Porque se nós lá atrás experimentamos algo tão bom que nós queremos que outras pessoas elas experimentem, por que é que nós não pregamos o evangelho? Se você experimentou uma comida tão boa que você quer que todo mundo vá num restaurante, por que é que você não tem esse mesmo ímpeto para a pregação do evangelho? É porque falar de um bom prato não coloca a sua reputação em xeque, mas falar do reino de Deus coloca. Falar de uma experiência que você teve, falar, cara, eu tive uma experiência incrível, eu quero que vocês tenham também, talvez não coloque a sua reputação em xeque, talvez não coloque aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito em xeque, mas pregar o evangelho coloca. Pregar o evangelho vai colocar como prioridade antes Deus do que você, vai colocar antes o projeto de Deus do que os seus, vai colocar antes a missão de Deus do que as suas. Então às vezes nós negligenciamos pregar o evangelho para uma pessoa que está ao nosso lado, porque nós estamos preocupados com a nossa reputação, nós estamos preocupados com aquilo que a pessoa vai pensar, tipo assim, cara, o que essa pessoa vai pensar, eu vou orar por ela aqui do nada, no banheiro do trabalho, porque nós estamos preocupados com a nossa reputação, nós estamos preocupados com o dinheiro que entra no nosso bolso. Cara, mas e se nessa reunião de negócios, todas as pessoas elas estão tomando decisões, eu falo, cara, isso aqui não é uma decisão correta, a forma como eles estão fazendo não é de acordo com a palavra de Deus. Nós temos duas atitudes, ou nós somos omissos, ou nós nos posicionamos e não concordamos. Só que quando nós não concordamos, nós estamos colocando a nossa reputação em xeque. Talvez uma negociação que poderia te dar uma baita de uma oportunidade, ela vai por água abaixo,
E aí a gente repensa o nosso posicionamento, porque a gente está preocupado com a nossa reputação. Mas aqueles homens não estavam preocupados com a sua reputação, porque eles sabiam que a experiência que eles tiveram era tão transformadora que eles poderiam perder tudo, eles só não poderiam perder Cristo. Eles poderiam perder tudo, eles só não poderiam perder de vista Cristo, porque Cristo era suficiente. Eles tinham nele a sua esperança, não nos seus negócios, não nas suas conquistas, não na sua família, não naquilo que eles têm nos seus projetos. A esperança deles era tão convicta em Jesus, que eles abriram mão da sua reputação para ter um posicionamento firme de que todas as pessoas precisam conhecer aquele que transformou a minha vida. E por último, eles tinham tanta clareza de que Jesus ia voltar a qualquer momento, que eles viviam os seus dias como se fosse o último. A igreja primitiva tinha tanta convicção de que Jesus voltaria tão rápido, que eles viviam todos os dias como se fosse o último. Às vezes, nós estamos tão acomodados com a nossa vida, que nós esquecemos que Jesus está voltando. É óbvio que existe um calendário escatológico, mas se você não vive pensando que Jesus está voltando, você vive pelo seu próprio calendário, e isso tira a urgência do seu coração de que todas as pessoas precisam ouvir. Mateus 24:14 diz que todos devem ouvir. Mateus 24:14 diz que todos devem ouvir, e então virá o fim. Isso significa que nós temos uma responsabilidade de fazer com que todos conheçam a experiência mais importante das nossas vidas, para que a gente participe da volta de Jesus. O quão consciente eu e você somos de que Jesus está voltando, molda a forma como nós vivemos os nossos dias. O quão consciente você é de que, cara, Jesus está voltando, vai mudar a forma como você faz os seus negócios, vai mudar a forma como você fala com o seu patrão ou com o seu funcionário, vai mudar a forma como você fala com a sua esposa ou com o seu marido, vai mudar a forma como você fala com os seus filhos e com os seus amigos, vai mudar a forma como você vive os seus dias, porque você tem a urgência de que Jesus está voltando, e porque você tem a urgência de que Jesus está voltando, você tem a urgência de pregar para todas as pessoas possíveis, porque você entendeu que essa experiência transformou a sua vida e a sua família de tal forma que todas as pessoas precisam saber. Nós precisamos parar de ter jeitinho, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade pregar o Evangelho, porque se nós falamos que somos influenciados pela cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus agindo hoje é uma cultura que prega o Evangelho, porque o testemunho de Jesus é suficiente, porque não está apegada à sua própria reputação, e porque crê que Jesus está voltando. Nosso Deus não é um Deus de mortos, nosso Deus é um Deus de vivos. O nosso Deus, ele tem boca e fala, olhos e vê, ouvidos e ouve. O nosso Deus, ele não é um Deus histórico, ele não é um Deus que escreveu somente um livro. Gente, isso não é somente um livro, isso é vida, e vida em abundância. E quando nós vivemos os nossos dias conscientes de que Jesus pode voltar, gera em nós a responsabilidade de pregar o Evangelho. Gera em nós a responsabilidade, por quê? Porque nós seremos cobrados por isso. Jesus, ele deu diversas instruções de que quando ele voltaria, existem as parábolas dos talentos, existem as parábolas dos trabalhadores, existem diversas situações onde Jesus diz: a vocês foi dado o ministério da reconciliação, preguem o Evangelho. Não se apegue à sua reputação, não se preocupe com a forma que você vai falar, não viva os seus dias de forma embriagada, sem ser prudente e preocupado com a volta de Jesus. Lembra da parábola das virgens? Existiam virgens
que eram prudentes, e a forma como elas viviam era prudente, porque elas sabiam que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Então elas viviam todos os seus dias com a urgência de pregar o evangelho, porque elas falavam: o noivo pode voltar a qualquer momento. Mas existiam virgens imprudentes, elas viviam a sua vida. Ok, Jesus vai voltar, beleza, pode voltar, pode não voltar. Mas quando o noivo voltou, elas foram atrás do óleo que as outras virgens acumulavam. E as outras virgens disseram: não, esse óleo é para o meu noivo. Isso significa que cada um de nós tem responsabilidade do nosso óleo, de pregar o evangelho. Não tem a ver com o nosso testemunho, porque nós não somos juízes. Tem a ver com o sacrifício e a plenitude do sacrifício de Jesus. O testemunho dele é suficiente. Você e eu precisamos parar de ter medo de pregar o evangelho por não saber se a pessoa vai receber bem, se a perna vai crescer, se a dor de cabeça vai passar. A nossa responsabilidade é ser um testemunho de que, cara, eu creio que Deus pode fazer. Se Ele vai fazer, cabe a Ele, mas Deus pode. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que faz nos nossos dias. Então, quando nós temos consciência de que Deus continua fazendo, o testemunho dele é suficiente. Quando nós nos apegamos ao fato de que a opinião de Deus ao nosso respeito é mais importante do que a opinião das pessoas, nós nos tornamos desapegados à nossa reputação, porque nós estamos preocupados com o que é que Deus está falando ao nosso respeito e não o nosso vizinho. Nós estamos preocupados com o que Deus está falando ao nosso respeito e não a sociedade, e não os nossos amigos, e não o nosso patrão, e não as pessoas que nós fazemos negócios, porque nós estamos tão desapegados com a nossa reputação que nós vivemos por uma glória maior. E todos aqueles que têm consciência de que Jesus está voltando, eles vivem com urgência, porque a urgência de que Jesus está voltando faz com que nós olhemos para os olhos, nós voltemos os olhos para o lado e nós tenhamos compaixão. Aqueles que parecem que são pastoreados, mas estão sem pastor. Eles são ovelhas sem pastor. O quão consciente nós somos de que Jesus está voltando é a profundidade da compaixão que nós temos com uma sociedade perdida. A sociedade é um caos. O mundo pode ser um caos, a política pode ser um caos, mas nós cremos em uma cultura superior a todo esse caos. E por crermos em uma cultura superior a todo esse caos, nós não cremos numa cultura escapista, do tipo, vivam no seu caos e nós fugiremos. Não, a nós foi dado o ministério da reconciliação. Então, se a política diz que é caos, nós dizemos, a cultura de Deus é vida. Se a sociedade diz é caos, nós declaramos vida. Desde a pandemia, o número de suicídios mais do que triplicou. A sociedade diz que as pessoas adoecem, mas nós devemos dizer, Deus dá vida. Se as pessoas desejam a morte, é nossa responsabilidade dizer, há um Deus que gera vida. É nossa responsabilidade, se temos a urgência de que Jesus está voltando, olhar para uma sociedade que é influenciada por uma cultura pessimista, declarar uma cultura otimista, que é a cultura do reino de Deus. E nós só conseguimos declarar a cultura do reino de Deus quando nós entendemos que é minha e que é sua responsabilidade pregar o evangelho. Tornar prioridade, tanto quanto vir aos cultos, tanto quanto as nossas disciplinas espirituais, pregar o evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta. Coloquem-se de pé, por gentileza. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas,
Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.